Em um rio africano, um superpredador está à espreita. Uma criatura com maior força, velocidade e ferocidade que o conjunto de todos os monstros de rio que já encontrei. Criando a máquina assassina mais aterrorizante e perfeita de todos os rios do mundo. Alguma coisa partiu esse peixe ao meio a dentadas. Meu nome é Jeremy Wade, biólogo e pescador radical. Estou na trilha deste monstro aterrorizante. E terei que aplicar todos os meus talentos de pescador para capturá-lo. Monstros do Rio. Peixe-tigre africano. Essa história vem do coração da África. É sobre uma fera amaldiçoada que ataca os desprevenidos. Seus poderes são lendários. Sua força povoa os pesadelos. Nas margens de um rio africano, uma menina está brincando. Ela entra na água como já fez outras centenas de vezes. Em volta de sua cintura, um cinto feito de tampinhas de garrafa. O que ela não sabe é que hoje, nesse lugar, há um monstro à espreita. Uma criatura de aparência assustadora, feita uma relíquia de tempos pré-históricos. Com maxilares esmagadores de ossos tão fortes quanto os da hiena, ele é tão dissimulado quanto o crocodilo e tão mortífero quanto o tubarão branco. Esse superpredador é encontrado apenas na parte mais inacessível do rio mais inacessível da Terra. Muito poucos forasteiros ouviram falar dele, e até mesmo vários moradores locais nunca o viram. Estou a caminho do rio Congo, na África Central, para rastrear e capturar um desses assassinos fugidios, para ver se essa criatura realmente merece a reputação de predador subaquático supremo. A primeira coisa que qualquer pescador faz quando vai a um lugar novo é dar uma olhada no rio. Mas em nenhum lugar do mundo você poderia esperar ser recebido por uma paisagem nem mesmo parecida com esta. Esse rio gigante só é menor em volume e extensão do que o Amazonas. E drena uma grande porção da África. Metade da área dos Estados Unidos. Esse é o rio Congo. Ao chegar a este ponto, ele já percorreu cerca de 4.800 quilômetros. Cruzou a linha do Equador 2 vezes e sua largura passou de 16 quilômetros na parte mais larga para 1,5 quilômetros neste ponto, onde ele divide duas capitais assoladas pela guerra, Kinshasa e Brazzaville. Daqui ele desce cerca de 300 metros numa série de corredeiras até o Oceano Atlântico, a quase 480 quilômetros de distância. E onde há um rio, há pessoas determinadas a encontrar seus peixes. Eu me encontrei com o Weather, um dos pouquíssimos pescadores que escolhem pescar nessas águas. Ah, uma bela miniatura de peixe. Certo, como este é um peixe muito delicado. Isso. Peguei dois. Opa, vejam só. Como este pedaço de bambu é muito flexível, você consegue sentir os movimentos. E estão fazendo din-din-din. E aí eu peguei dois peixes, vejam só. Meus primeiros peixes do Congo, sensacional. Que maravilha. Caqui também são peixes, caqui. Que emocionante. O primeiro peixe sempre tem um significado importante. É difícil acreditar, mas várias espécies de peixes podem sobreviver em rios de águas rápidas como este.
Veja o que os pescadores locais usam. Eu estou meio envergonhado por usar um equipamento tão caro, se a gente for comparar. Mas eu acho que eu tenho mais chances de pegar peixes grandes, coisa que a vara de bambu e a linha mais leve talvez não consigam. A criatura que estou perseguindo é um predador. Está bom? Ah, esse é o anzol. Ele não só ataca os peixes menores que estes pescadores querem pegar, mas também arranca um pedaço de um crocodilo. É o peixe-tigre africano. Além de ser um dos principais predadores daqui, ele está entre os mais ferozes predadores de água doce de todos os rios do mundo. Dizem que o peixe-tigre africano atinge até 1,80 m e pesa mais de 45 quilos. Seus maxilares são repletos de dentes afiados e cruzados. E com seu corpo aerodinâmico e um grande rabo, ele é capaz de alcançar altas velocidades quando ataca a presa. Sua ferocidade na caça é lendária. Os pescadores me dizem que preciso conhecer uma pessoa que tem um método exclusivo de pescar nestas águas. Este é Felipe Tentor. Ele pesca nestas corredeiras com uma rede. Essa aqui é a escama de um peixe-tigre africano que ele fisgou antes de ontem. Quantos quilos? 30 quilos. É mesmo? Aqui? 30 quilos? Aqui? É, ele pegou um peixe-tigre de 30 quilos aqui. Bem grande. Deve ter usado isso aqui. Bom, a simples ideia de que existe um peixe assim nessas águas, mais radical de que isso não tem. Ele vai verificar as redes. Tem um cabo que passa por cima das pedras e agora ele vai puxar a rede. Como seria de se esperar, a pesca com rede em águas tão turbulentas não é totalmente tranquila. Na verdade, a rede está presa. Não faço ideia do que ele planeja fazer. Mas eu não estava esperando isso. Pular nessas águas é suicídio. Mas agora eu percebo que ele deve fazer isso praticamente todos os dias. Se dizem que eu sou um pescador radical, o que será que ele é? Eu sei que ele sabe o que está fazendo, mas para mim parece o jeito mais perigoso e insano de ganhar a vida. Nadar nesta máquina de lavar gigante com uma rede que foi projetada para pescar peixes é muito perigoso. Foi tanto esforço, mas não tem nada nessa rede. Então, vamos fazer outra tentativa. É realmente impressionante, sabe? Eu jamais faria uma coisa dessas. Esse tipo de pesca parece arriscada demais para mim. Mas estamos num país onde o povo é obrigado a tomar medidas extremas simplesmente para sobreviver. O Felipe me conta de um homem cujo pai foi atacado por um peixe-tigre africano. Então vou para um subúrbio de Brazzaville, a capital da República do Congo, para me encontrar com Jean-Pierre Mombelli. O ataque que o pai dele sofreu parece coisa de pesadelo. Estou na África, às margens do rio Congo. Vim me encontrar com Jean-Pierre Mombelli, um pescador com uma história para contar. Ele me mostra uma recordação macabra. Uma escama que ele pegou do peixe-tigre africano gigante que atacou seu pai.
Parece que ele era um pescador especialista em peixes-tigre. Ele estava pescando sozinho. Um dia ele não voltou e então... Sabe-se que eles pulam para fora da água, são muito rápidos e possuem dentes terrivelmente afiados. Algum tempo depois encontraram o barco dele, sem ninguém dentro. Mas havia um peixe no barco com um anzol na boca. Então, quando olharam à distância, o corpo do pai dele também estava ali. E um detalhe particularmente assustador é que parece que havia marcas na garganta do pai dele. Parecia que ele estava de pé no barco num acidente estranho. Parece que o peixe pulou para fora da água e o mordeu na garganta. A história de Mombele levanta algumas dúvidas. Mas este é o segundo relato de um peixe-tigre africano atacando e matando uma pessoa. Mas para ter a chance de pegar um peixe-tigre africano, preciso subir o rio até uma parte menos povoada. Quero ver com meus próprios olhos se este peixe realmente merece sua reputação de assassino cruel. O sucesso de uma pescaria depende muito da preparação. E eu aproveito minha viagem rumo ao norte para iniciar minha pesquisa. Pegar um peixe depende muito de conseguir informações locais. E não há como fazer isso sem falar com as pessoas. E aonde eu vou, ninguém me entende. E quando nos afastamos da capital, pouquíssima gente fala francês. Então, eu estou relembrando o meu Lingala, que é a língua falada ao longo do Rio Congo. É a língua de comércio que todo mundo fala, entre outros dialetos locais. O peixe-tigre africano é o predador supremo de água doce. Ele reúne características de todos os outros monstros do rio que já enfrentei. Tem a reputação sanguinária dos peixes perigosos, dentes mais assustadores que os da piranha, a astúcia do bagre gigante europeu e a força da piraíba. Acrescente a isso o físico do pirarucu e uma cabeça ossuda comparável à do peixe-agulha. E fica claro que terei que me utilizar de todas as minhas experiências para conseguir pegá-lo. Basicamente, eu tenho alguns anzóis triplos respeitáveis. Eu vou usar esse tipo de coisa. E o ponto de quebra é de 61 quilos. A 160 quilômetros de Brazzaville, chegamos à parte do rio onde a menina foi atacada e morta por um peixe-tigre africano. Mas isso aconteceu na margem oposta, na República Democrática do Congo, e não tenho documentos para entrar lá. Como o país continua violento, não posso me arriscar. Eu paro e converso com alguns pescadores. Eles me mostram um peixe-tigre africano minúsculo que acabaram de pegar. É igual a uma piranha, mas é apenas um filhote de peixe-tigre africano. Esses peixes podem atingir o tamanho de uma pessoa. Isso confirma que este pode ser um bom lugar para começar a pescar. Aqui temos uma pedra, um banco de areia, com alguns pedregulhos no fundo. A corrente vem descendo e é desviada para o meio. Nós temos um belo turbilhão aqui, então eu estou pescando na popa do barco, deixando a corrente levar a linha por este território cheio de predadores. A isca está a 50 metros do barco. Estou me sentindo até esperançoso. Alguma coisa pode morder. Fiscou, fiscou! Às 8h30 da noite, só no Animal Planet. Fiscou, fiscou!
A isca deu a volta. Perdi a boia de vista. Perdi a boia de vista. E eu simplesmente puxei a linha. Estava recolhendo e... de repente a vara envergou. Ah, olha só. Esse é o peixe-tigre. Olha só, tchum, tchum, tchum. E acho que ele teria dado uma bela bocada. No anzol também, mas... eu não consegui enganchar direito. Um pouco mais à frente fica a pequena aldeia de Maipili, onde monto o acampamento. Conforme a noite chega, tenho a chance de ponderar meu quase fracasso. Achei o lugar certo, mas subestimei o peixe. Ele simplesmente cuspiu meu anzol triplo com desdém. Eu andei falando com o pessoal daqui e eles disseram que devo usar um monte. Talvez uns 10 anzóis desses na linha e talvez consiga pegar alguma coisa. Mas o lance não é quanto mais melhor. Posso até fisgar alguma coisa assim, mas acho que esse monte de metal, na verdade, pode evitar que qualquer coisa chegue perto e morda a isca. Outra coisa, qualquer peixe que fisgar, a pressão que estou exercendo será dividida por 9 pontos. Por outro lado, este aqui seria o meio termo. Tem um anzol triplo bem grande na ponta e um anzol simples mais para cima. Se o anzol simples conseguir segurar, vai ocorrer bastante pressão e pode até penetrar o osso da boca do peixe. A reputação do peixe-tigre africano como predador feroz o tornou imortal na cultura local. Conhecido pelos congoleses como Mbanga, ele vive sendo citado em histórias de mutilação, morte e feitiçaria. No dia seguinte, eu saio com um equipamento mais resistente. Trouxe alguns chamarizes artificiais, mas todo mundo aqui me diz que este predador tem maior probabilidade de morder uma isca viva. Solte a linha. 2000, eu pensava. O peixe-tigre africano é um caçador ativo. Além de possuir uma boa visão, ele também detecta vibrações na água que o levam até a presa. Mas será que o Mbanga ataca pessoas de propósito? Ou outra razão explica os ataques dos quais ouvi falar? Eu acabei de perceber isto aqui na carretilha. E se for realmente a corrente que está puxando isso, mas o fato é que está segurando muito bem. Está num bolsão de água bem tranquilo, ou relativamente tranquilo. E era isso que eu estava querendo. É nesse lugar que um predador fica aguardando sem gastar muita energia, onde não há muita corrente. Fiscou. Acho que saiu. Ah, droga. Não tive nem tempo de pensar se eu ia aplicar a pressão, porque a boia desceu. O peixe estava indo embora. Nossa. Olha só. Olha só. Esse é o tipo de coisa que se espera ver na pesca de tubarões. Estamos pescando em água doce. Alguma coisa lá embaixo partiu o peixe ao meio, a dentadas. Olha, eu preciso confessar uma coisa. Eu ouvi histórias de gente sendo atacada. Vendo o estado desse peixe, você acaba percebendo o estrago que ele faria com uma pessoa se atacasse um braço, uma perna, qualquer outra parte. Como aquela menina, esse peixe também foi atacado pelo tronco.
Na manhã seguinte, sou chamado para conhecer os anciãos da aldeia. Eles vão me contar histórias sobre ataques do Mbanga contra moradores da aldeia. A história que estão contando é que quem mora aqui e entra na água todos os dias não deve fazer certas coisas dentro da água. Qualquer coisa que entrar na água e se mexer acaba criando uma agitação. Se você coloca um bebezinho na água, parece que o som da agitação na água os atrai. Mas não foi apenas o som que atraiu o Mbanga até a menininha que foi morta do outro lado do rio. Ela devia ter alguma coisa brilhante nas mãos ou nos braços. Se você estiver com um relógio ou uma pulseira brilhante, você está correndo risco. Naquele dia, ela estava usando um cinto feito de tampinhas de garrafa. Ela foi atacada exatamente na cintura. Mais tarde, quando descubro de onde tinha vindo aquele cinto, fico sabendo da triste ironia dessa história. Um ataque fatal nas margens do rio Congo. Uma menina é morta por um peixe-tigre africano porque estava usando um cinto brilhante. Existe aqui um tipo de proteção tradicional. Parece que é um bracelete ou um amuleto. E ele protege você contra peixes carnívoros e também contra hipopótamos e crocodilos. É meio que um amuleto da sorte. Então, bom, este povo entra bastante na água. Eles entram na água para pescar, para lavar roupas, lavar panelas e tigelas. E nunca se sabe o que está a poucos metros de distância. Então, nesse tipo de situação, você precisa de toda a proteção que conseguir. A ironia trágica da morte dessa menina é que ela ganhou o cinto dos pais para afastar os maus espíritos. Mas ele acabou atraindo o predador que a matou. Fred tem sido meu piloto de barco nessas 2 últimas semanas. Ele me ajudou a entender a espiritualidade que envolve essa região, como as correntes do rio. Juntos, pescamos muito, ao longo de grandes trechos do rio, a cada hora. Mas parece que os peixes sumiram. É como se nunca tivessem estado aqui. Eu mudo de lugar, mudo de equipamento e isca, mas nada. Continuo perguntando aos nativos e eles me mandam mais para o norte. Muito pouca coisa é deixada à mercê do acaso. E se você for mordido por um peixe-tigre africano, é porque o espírito de um feiticeiro que habitava aquele peixe obrigou-o a fazer isso por alguma razão. Talvez alguém tenha rogado uma praga em você por qualquer motivo. E quando você está tentando pescar o peixe e não consegue, começa a pensar que talvez esse peixe nem exista. Talvez seja apenas uma fera mitológica, um produto da imaginação coletiva, porque, por enquanto, parece que não tem nada aí dentro. Mas eu sei que é mais do que um mito, porque todo mundo com quem eu falo tem uma história diferente sobre alguém que foi atacado. Eu aproveitei uma pausa na nossa pescaria para fazer algumas perguntas para eles. Eu perguntei se eles conhecem algum caso de alguém que sofreu algum incidente com um peixe-tigre africano e começaram a gesticular, apontando para o braço e para a perna. Parece que foi um pouco mais para cima. Pelo visto, é uma ocorrência bem frequente por aqui. Sim, tem gente por aqui que foi mordida por esse peixe. Depois de semanas sem resultados, é difícil manter o foco. Mas é necessário, pois um simples lapso de concentração pode me fazer perder a oportunidade quando ela chegar. Este peixe é basicamente uma piranha em maior escala. E quando ele estiver mais próximo, certamente eu vou precisar ter muito cuidado. Eu vou ter que olhar onde eu piso, eu vou ter que tomar um cuidado extremo. É aqui que essa pescaria assume uma dimensão totalmente diferente. Parte de mim espera que a boia desapareça e que a linha dispare, mas a outra parte está pensando:
Não pule, não pule. Veja a linha nas pedras. Não é muito grande. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. 3 chances, nenhum peixe. 3 chances, nenhum peixe. Foi por pouco, muito pouco, muito pouco. E essa isca era ótima. Outro peixe. Agora, lembrando o que aconteceu, se eu tivesse tido maior atenção, eu poderia ter... Sabe, dias e dias se passam e nada acontece, nada acontece, nada acontece, até que um peixe literalmente aparece do nada e desaparece em questão de segundos. Droga! Se eu tivesse fisgado esse peixe com uma vara comum, eu podia tê-lo puxado. Se eu tivesse, né? Acho que eu... Agora eu vou precisar de outra isca rapidinho. Acho que não tenho mais nenhuma isca boa. Essa era a minha isca boa. Que coisa estranha em relação a este peixe. Sabe, sem dúvida ele existe, mas é possível chegar ao ponto em que eu mesmo e a população local acaba se esquecendo dele. Você pensa que ele não existe porque não consegue vê-lo. Você ouve falar dele, mas não vê o peixe, não vê, até que, de repente, sabe, ele está bem na sua frente, rasgando a carne da isca. Se eu tivesse pescado pelo menos um exemplar desse peixe, até conseguiria aceitar tudo isso filosoficamente, mas eu estou aqui há tantos dias, já tive 3 oportunidades e não peguei nada. Esse tempo todo. E a sensação que eu tenho é que... A sensação é como se fosse um teste de caráter e que eu não estou conseguindo passar. Cada vez mais parece que voltarei para casa de mãos vazias depois de ter vindo tão longe. Isso é tão... desmoralizante. É como se o peixe estivesse me provocando, sabe? Ele está se mostrando só o bastante para aumentar minhas esperanças. E, de repente, ele vai embora e desaparece. Eu volto para a aldeia, sabendo que preciso de mais ajuda se não quiser voltar para a casa de mãos vazias. Os anciãos me falam de um velho que, além de protegê-los dos perigos, também traz boa sorte. Muito bem, essa é a casa do Feticher, o curandeiro que protege essa aldeia aqui. É ele? É ele que está vindo aqui? Seus assistentes aparecem primeiro. Enquanto aguardamos em silêncio a aparição dele, eu me pergunto se o homem tão respeitado pelos nativos tem poder para mudar a minha sorte. Faz semanas que estou nessa viagem em busca do peixe-tigre africano que os congoleses chamam de embanga. Tentei de tudo ao meu alcance, mas o peixe está se mostrando inacreditavelmente fugidio. Então resolvi pedir ajuda de uma categoria superior e fazer uma visita ao curandeiro da aldeia. Os povos da África Central veneram e respeitam os feticher, os feiticeiros, como este homem. Seu conhecimento foi passado de geração a geração e seus poderes consistem de sua capacidade de evocar espíritos. Ele usa substâncias da floresta para criar as poções.
prendre. Maintenant, pour prendre ça, pour protection, Sei. Proteção. qui va donner pour protection pour que... Não faço ideia do que isso implica, mas por um pequeno pagamento, espero que ele possa mudar minha sorte. Na likolo wana, malamu. Ele está pedindo sucesso na pescaria e também proteção contra o peixe. Esse peixe é muito perigoso. Vão tentar dar o peixe a ele e também devolvê-lo vivo, mas isso envolve um tipo arriscado de amuleto da sorte. E eu estou achando que vou precisar de muita sorte nos próximos dias. A cerimônia termina com os nativos agradecendo os espíritos. Ainda não sei direito o que pensar sobre a cerimônia com o curandeiro. Mas pelo menos o Fred parece muito mais feliz. É como se ele soubesse de algo que eu não sei. Saímos com o nosso senso de propósito renovado. Fred explica com mais detalhes exatamente o que o curandeiro disse. Ah, vai ser bom, é? Ótimo. Ele consultou o espírito de um pescador morto e disse que para conseguir pegar o peixe, nós tínhamos que vir até aqui, neste ponto, e ir descendo o rio. Tem vezes que até eu sou muito supersticioso. Você acaba fazendo uma coisa que não tem nenhum efeito técnico na pescaria, mas traz bons resultados. Neste lugar, acho que o equivalente a uma oração é a conversa com os ancestrais. Se você faz isso e consegue um bom resultado ou consegue voltar em segurança, vai continuar fazendo isso e você vai acreditar que esse é o motivo para você voltar em segurança da pescaria. O povo desta aldeia falou com os espíritos em nosso nome e os espíritos dizem que o lugar é este. Já faz 3 semanas que estou aqui. E tive 3 oportunidades, mas não consegui resultado algum, apesar de todos os esforços. Fisgou! Fred, a rede! Bom, preciso fazer pressão de cima por causa das pedras. Ah, meu Deus! Vai pular, vai pular! Essa é a boia. Vamos ver o peixe em breve. Vamos ver o peixe em breve. Aí está, é um belo peixe. Olha só. A rede, a rede, a rede. Cuidado, Fred. Cuidado, cuidado, cuidado. É preciso muito cuidado agora. Bem dentro da rede. A cabeça entrou. A cabeça, a cabeça. Oh, segura o peixe. Pegamos. Pegamos o peixe. Agora a preocupação é ele morder para tentar fugir.
Finalmente peguei meu peixe-tigre africano. Espera, só um momento. Tem alguma coisa aqui ou não? Trouxe isso aqui comigo, estava embaixo do meu travesseiro. Como o fetichê mandou, coloquei embaixo do travesseiro e hoje trouxe comigo para a pescaria. Agora eu vou fazer uma coisa que pescadores nunca fazem quando pegam um desses monstros. Quero dar uma olhada nele e depois devolvê-lo vivo para dentro do rio. A boca está abrindo, o peixe está respirando, isso é bom. As guelras estão se movendo, isso é muito bom. Essa água é bem oxigenada. Isso também é muito bom. Ah, esses dentes. Eles arrancam pedaço de outros peixes, arrancam pedaço até de crocodilos e existem relatos bem documentados sobre esses dentes arrancando pedaços de gente. Nossa, vamos lá. Ufa, que belo monstro. Que beleza. O que estamos vendo aqui é a piranha suprema. Esses dentes são iguais aos da piranha. Lâminas afiadas e triangulares nas laterais que se cruzam. Eles se cruzam como se fossem tesouras. Penetram qualquer coisa. Mas há duas grandes diferenças. Primeira, as piranhas caçam em cardumes. E este peixe é um caçador solitário. A segunda diferença é o tamanho. Todo mundo acha que as piranhas assustam. Mas se visse um peixe destes, acho que seus pesadelos seriam povoados por um bicho diferente. Um detalhe anatômico diabólico neste peixe é que ele não tem apenas uma articulação no maxilar. A articulação é dupla. Tem uma aqui e outra aqui. O que permite que ele abra essa boca muito, muito mais. Pode quase abrir completamente. Ele pode atacar e tirar um pedaço bem grande de sua presa. Essa criatura é simplesmente assustadora. Este peixe pode parecer quietinho agora, mas quando tiver recuperado o fôlego, há o perigo de ele me morder a qualquer momento. Eu não quero soltá-lo tão cedo, muito embora eu esteja me arriscando ficando dentro da água por tanto tempo ao lado dele. Mas eu não quero que este peixe saia nadando nessas águas turbulentas e acabe não conseguindo se segurar. Ele pode ficar de barriga para cima e ser jogado na direção das pedras. Então eu quero que ele se recupere totalmente antes de soltá-lo. Eu quero que ele seja capaz de nadar e se manter na vertical sem auxílio. Uhum. Aham. Não. É muito grande, muito grande. Estamos tendo uma discussão porque o Fred achou que nós o levaríamos para a aldeia para que todos o comessem. Eu devo admitir que é uma ideia muito boa. Ele disse que Deus nos mandou esse peixe. Ele disse que até o fetichê que me deu o amuleto e que me ensinou a como ter sucesso na pescaria merece um pedaço da carne. Não é só o pessoal da aldeia, é também o pessoal do outro lado do rio que tem nos ajudado. Todo mundo ficaria muito feliz, mas eu não ficaria. De certa forma, sim, mas eu ficaria mais feliz devolvendo-o ao rio. Acho que ele vai ficar chateado se vir o peixe indo embora. Estou tentando explicar que, para mim, o importante é ver o peixe e não matá-lo. Acho muito importante que os animais cuja aparência nos assusta sejam compreendidos, sabe? Não devemos apenas fazê-los em pedacinhos, matá-los e admirar o cadáver deles. Quero ver este peixe vivo. Quero vê-lo indo embora. Se o peixe morrer por ter ficado cansado de tanto lutar contra mim, nessa água turbulenta e tão cheia de pedras, bom, se o peixe morrer, tudo bem, vamos levá-lo para a aldeia e comer. Do contrário, se ele se recuperar e conseguir se sustentar, eu vou soltá-lo. Então vamos esperar para ver. Vendo essas marcas na cabeça dele, acho que ele bateu nas pedras enquanto lutava comigo. É possível que ele morra, mas eu ainda quero dar a ele a melhor chance possível. Para mim, o embanga é um dos peixes mais difíceis que já fisguei. Mas não acho que ele merece sua reputação de assassino. Todo ataque foi causado por agitação ou objetos brilhantes na água. Coisa que para o peixe-tigre africano se parece com sua presa normal, outros peixes.
e ele reage da única maneira que sabe. Depois de 1 hora, a decisão é tirada de mim, pois sinto que esse monstro está morrendo. Ele não vai sobreviver. Mas o bom disso tudo é que, embora ele tenha morrido, não vai ser desperdiçado. Para o povo do Congo, o embanga é muito mais do que um peixe. É um espírito que permeia seu folclore. Mas percebo que muita gente aqui nunca viu este monstro em carne e osso. Começo a suspeitar que, para o Fred, devolver este peixe teria significado muito mais do que perder uma refeição. Tirar este peixe das sombras e trazê-lo à luz do dia foi uma tarefa monumental. Agora, é fácil dizer a mim mesmo que meu sucesso se deveu à minha persistência. Mas ainda me pergunto qual não foi a influência de fatores alheios ao meu controle ou além da minha compreensão. Tudo bem, mas cuidado. Cuidado. Exato. Cuidado. Oh, tudo bem. Cuidado. Cuidado, hein? Cuidado. Nunca é bom quando um peixe morre, mas quando ocorre esse tipo de reação, quando você aparece com ele, sabe que vai alimentar muita gente. Há umas 200 e poucas pessoas desta aldeia. Acho que todo mundo vai levar um pedaço. E também tem muita gente aqui que jamais viu um peixe desse tamanho. Já ouviram falar. Sabem que é uma lenda, mas eles não são vistos com frequência. Então, se um peixe precisa morrer, ou se um peixe morre, pelo menos é um consolo saber que vai servir de alimento. Bom, não é o final que eu queria, mas assim tá muito bom. Versão brasileira DPN Santos.